Maravilha. Hello, Cauã. Então, ó, Quilombo ESP, nossa aula que vai de 3 às 4, uma aula de leitura, uma aula com um enfoque maior em exames, né? Exames escritos, provas de mestrado, doutorado, Enem, enfim, processos seletivos também de emprego, né? Entrevistas de emprego. E a gente foca muito na leitura de textos, né? E aí, aqui no nosso documento, tem alguns links que são importantes para a gente, né? O primeiro é esse link que a gente está aqui, que é o link da nossa sala de aula virtual. Esse que termina em UBB, a gente sempre usa esse mesmo link, né, que é um link fácil, que não se perde. O segundo link é o da lista de presença, acabei até de colocar aqui no chat também. O terceiro, é o link das aulas gravadas no YouTube, para quem quiser retomar aí o que já foi feito até aqui, acompanhar o trabalho, pode acompanhar todas as aulas gravadas por esse link que eu coloquei. E por último, é o link do Google Sala de Aula, né? Qual é a importância dele, né? Serve para a gente tirar dúvidas com outros colegas, trocar informações também com outros colegas. Tem outros professores lá também, se quiser tirar dúvida, fica super à vontade. É uma plataforma que ajuda muito nesse sentido, perfeito? E aí, ó, tem agora o material que a gente estava abordando na aula passada. A gente vai terminar esse material hoje, né, que era um artigo jornalístico falando sobre a posse do presidente Trump. Era esse texto aqui, cadê? Tá aqui embaixo, ó. Era esse aqui, era esse link desse artigo. E a gente falou sobre várias coisas nesse texto. Então, eu vou até recapitular aqui a discussão, que hoje a gente está fechando a análise desse texto. Então, vou lembrar um pouquinho do que a gente trocou sobre ele. Tá aqui, ó, já estou compartilhando o texto com vocês. Foi esse texto aqui. Deixa eu dar um zoom. Tá aqui, olha só. A gente falou sobre tudo que aparece, né, no texto. A gente falou sobre todas as mensagens que tem aqui e tudo que a gente pode analisar como elemento visual do texto. Porque tem uma ideia de texto, e é muito comum na sociedade de achar que texto é só os parágrafos, né? E a gente viu que não é bem assim. Num texto, todos os elementos gráficos que aparecem na página são texto também. Então, aqui, por exemplo, essa faixa azul enorme aqui, ela não faz parte da mensagem principal do texto, mas eu posso extrair mensagens, ideias e conceitos através dela também. Por quê? Está escrito assim, ó, Breaking News English. Por que isso é importante? Que é o portal de onde foi tirada essa notícia que a gente vai analisar aqui hoje, né? Então, se chama Breaking News English. E aí depois a gente tem o título, que é a mensagem que vem chamando mais atenção. A gente até falou sobre isso no nosso primeiro encontro, né? Que quando você tem uma fonte maior, percebem que a fonte, ela tem um tamanho maior do que as fontes que vêm depois. Por que isso acontece? Porque houve uma intenção ali de dar um destaque maior a essa informação. Ou seja, isso aqui é mais importante que o resto. É o título da matéria. President Trump Promises Golden Age of America. E a gente viu junto, né, que numa chamada de uma notícia, o verbo costuma vir no tempo presente. Ou seja, o Trump promete Golden Age, uma era, né, uma época, uma fase, um período de ouro, né, Golden of America, para a América. E aí, América aqui, no sentido de Estados Unidos. E aí veio depois, ó, 23 January, outro elemento importante. Vocês disseram que isso aqui era a data, né? Vocês comentaram. E essa data, ela está no formato britânico, europeu. Nos Estados Unidos, o formato é um pouquinho diferente. Primeiro vem o dia. Primeiro vem o dia no sistema europeu, no sistema americano, no sistema britânico. Agora, no sistema norte-americano, estadunidense, primeiro vem o mês, depois o dia, uma vírgula e o ano. Então ficaria assim, ó.
January 23. Ficaria assim. Desse jeito aqui. Mas a data é a mesma, tá tudo igualzinho, né? Não muda nada, só mesmo o formato, a cultura de origem, que é outra, né? Eles têm uma outra forma de expressar a data. Só mudou isso. Mas, tá, e o jeito de falar também muda. O jeito de ler a data, de falar essa data muda. No inglês americano é January 23, e no inglês britânico é 23rd of January. Eles botam um off. 23 de janeiro, é como se entrasse um D ali, de janeiro, né? Mas isso é um detalhe, nada muito importante. A importância hoje é a gente olhar para a segunda página desse texto, né? Que é o que ficou como atividade para hoje, que era isso aqui, ó. A gente completou a conexão entre essas duas colunas, foi a atividade para hoje. E a gente tinha também isso aqui, ó, que era desvendar essas palavras do texto, era para desembaralhar, colocar em ordem e ver se a gente consegue descobrir que palavras são essas, né? Elas estão com as letras embaralhadas aqui, aí a gente ia olhar para o texto e tentar voltar ao formato original. Qual é a importância desse tipo de atividade, né? A importância é que aumenta o nosso vocabulário, tá certo? Então, a primeira, ó, deixa eu ver aqui se a gente já... Vou só olhar no caderno rapidinho se eu coloquei a correção desse exercício na aula passada. Não coloquei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma correção e vou marcar aqui para printar a tela e colar no nosso caderno, a correção dessa atividade aqui, só para ninguém ficar sem a atividade. Bom, vamos lá. O que a gente fez, né? A gente associou uma coluna até a outra. Então, number one, he made his promise in his inauguration, e a gente ia conectar com o que tem aqui do outro lado, que se conecta com inauguration. Então, aqui, deixa eu pegar aqui a caneta, pronto. Inauguration é de abertura, né? O discurso que ele fez, né? Um discurso de abertura do mandato. E aí a gente viu que o termo usado no inglês era inauguration. E aí, discurso, né? Qual seria a palavra aqui na segunda linha? Qual letra, né? E tem uma palavra equivalente a discurso, né? Alguma ideia de que letra faz mais sentido aqui? He made his promise in his inauguration. E aí? É que eu vou... Speech. Boa, é isso aí. Maravilha, Fernanda. Inauguration speech. Então, essa aqui, ó, number one, letter F. Então, a número 1 se conecta com a F. His inauguration speech. Depois, number 2, deixa eu mudar a cor aqui para não confundir. He served in that role. Ou seja, ele serviu, served in that role, naquele papel. Role é papel, função, né? Ou seja, está se referindo ao outro mandato dele, porque ele já teve um outro mandato antes, né? O Trump já foi presidente dos Estados Unidos. Então, alguém lembra qual era o mandato, né? Qual foi o ano, né? Qual dessas opções aqui na segunda coluna vai apontar o período, né, que ele exerceu o mandato? A, B, C, D, E, alguma ideia? He served in that role. E agora? Essa é mais difícil, né? Tem que ter boa memória, né? Foi antes do... Letter 8. Ah, isso aí. Cauã botou aqui também. Letter 8, é isso. In that role, from 2017 to 2021. Isso aí. O from e to é a nossa ideia no português de
até, né? Então, de 2017 até 2021. Então, essa é a ideia do from to no inglês, in English. Aí a próxima foi number 3. The Golden Age of America. Ou seja, essa era de ouro, né? Age pode ser era, pode ser idade, pode ser época. Então, The Golden Age of America. Aqui ele está se referindo ao que o Donald Trump falou. A frase dele foi: a era de ouro começa agora. Ih, como é que eu vou dizer isso, hein? Começa agora. É isso aí, Cauã já botou ali, né? A letra A, begins right now. Então, essa era a conexão que a gente fazia com a segunda coluna. Então, essa era a atividade, né, que a gente indicou para hoje. Por quê? Tem um assunto aqui importante. Eu vou escrever aqui em cima, só para a gente entender o que está sendo praticado aqui. Porque às vezes a gente faz uma atividade, mas a gente não sabe por que está fazendo e ninguém explica. Então, eu vou explicar o porquê desse exercício, para a gente aprender um assunto chamado regência. Regência. Existem dois tipos de regência, né? Tem a regência verbal e tem a regência nominal. Mas vamos primeiro definir isso. O que é regência? Regência é você entender que algumas palavras, elas pedem que outras palavras venham depois delas. Por exemplo, o verbo reclamar, né? Quem reclama, reclama de alguma coisa. Então, a regência do verbo reclamar pede a preposição de depois dele. Quando você faz um exercício como esse aqui, você acaba introjetando a regência de alguns verbos, a regência de alguns nomes também, de alguns substantivos. Olha só. A número 4, number 4, ela diz assim: We will be the envy. Nós seremos a inveja. A inveja. Então, inveja. O que a língua pede, né? Quem tem inveja de algum ou de alguma coisa. Ou seja, para continuar essa frase, eu vou precisar de uma preposição. De, do ou da. Então, como é que eu digo a preposição do ou da no inglês, né? Só tem uma alternativa aqui, em todas essas 10 na segunda coluna, que tem a preposição do ou da. Por isso que quando a gente sabe regência, fica mais fácil até responder perguntas assim. Então, alguma ideia de qual seria, né, a alternativa que completa essa frase? We will be the envy. Nós seremos a inveja. É isso aí, a letra J, né? A inveja de toda a nação. Of every nation. Perfeito, perfect. Deixa eu botar aqui a linha. Envy of every nation. Tá ótimo. Vamos para a próxima, então. I will very simply put. Olha só. Eu vou muito simplesmente. I will very simply put. Put é o verbo colocar. Tá vendo como é que é um exercício de regência? Porque ele fala assim, I will put. Eu vou colocar. Quem coloca, coloca alguma coisa. Ou seja, na continuação, na próxima parte dessa frase, tem que vir um substantivo. Porque quem coloca, coloca algo. Então, não pode ser preposição, não pode ser um adjetivo, tem que ser um substantivo. E aqui, ó, só tem uma, duas, três, quatro expressões começando com um substantivo, né? Então, você tem menos chances, né, da gente errar quando a gente sabe que é um exercício sobre regência. I will put... O que o Trump falou? Que ele vai colocar o quem? I will put America first. America first. Ah, boa! O Cauã botou também America first. Ele disse que vai botar primeiro os Estados Unidos na frente, né? Depois o resto do mundo. Muito bom.
I will very simply put America first. Foi essa frase dele. Ou seja, ele defendeu, né, que vai colocar os interesses estadunidenses na frente, né? Então, essa é a interpretação aqui da frase do Trump nessa posse. Então, ó, a gente vai fazer um exercício disso, de regência, e deixa eu mudar a cor aqui, porque... Ah, não, já que já está amarelo mesmo, vamos terminar, depois a gente muda. Vou pegar o preto agora. Pronto. Vou mudar a cor. Acho que agora vai. E aí, o number 6. President Trump said he was on... Então, o presidente Trump said, ele disse, he was, que ele estava on. E o on aqui, ele não vai ter uma tradução direta no português, porque vai depender do tipo de expressão que a gente tem. Então, he said he was on. Ele estava, o on aqui pode ser em cima, pode ser em, no, na. Vamos precisar do resto, né? Então, o Trump falou que ele estava o quê, né? Ele estava fazendo o quê? Né? Então, ele estava falando muito aqui do papel dele como governante. Então, o que ele pode ter dito, né, dessas opções aqui sobre o papel dele como governante? Alguma ideia de frase que faz sentido? He said he was on... Letter E. Letter E. Ok. A God-given mission. Então, mission é uma missão. Ou seja, ele disse que ele estava numa missão. Aí tem assim, ó, God-given. E aí tem o hífen. Ou seja, quando você bota o hífen, você está criando uma expressão no inglês. Given é dado, né? E God é uma palavra conhecida muito aqui no Brasil, né? Que a gente fala bastante nela. E também aparece até na nota do dólar, né? In God we trust, né? Em Deus nós confiamos. Então, God-given é uma missão given, dada por Deus. Então, ele disse que o governo dele é uma missão dada por Deus. A God-given mission. Maravilha. Fernando levantou a mão. Prof, uma dúvida. Essa palavra God-given com hífen é uma palavra composta? É por isso que ela tem esse hífen? É tipo o nosso guarda-chuva? Maravilha, só a pergunta é ótima, né? O que acontece no inglês? Você pode formar adjetivos no inglês usando o hífen. E aí você vai ter um novo adjetivo, né? Ele é um adjetivo criado. Então, quando você tem um adjetivo criado, tem que ter o hífen. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um caderno, né? Agora, se eu quiser falar que é um caderno de 96 folhas, ou 96 páginas, por exemplo, eu vou criar um adjetivo, um caderno de 96 folhas. Esse de 96 folhas, ou de 96 páginas, vai estar adjetivando o caderno. Aí eu vou precisar do hífen. Então, olha como que fica essa expressão em inglês. Caderno de 96 páginas. Vai ficar a, né, que é o 1. A, escrever aqui. A 96 page notepad. Pronto. A 96 page notepad. De novo, eu tenho o mesmo hífen, mesmo tracinho que eu tinha lá no God Given. Isso aconteceu, né? Porque eu criei um substantivo para qualificar a palavra notepad, para qualificar o caderno. Não é um caderno qualquer, é um caderno de 96 páginas. Então, a 96 page notepad. Então, isso é o que aconteceu aqui. Então, tem que ter esse cuidado, né, com essas palavras com hífen, porque, na verdade, elas são adjetivos. Eu criei um adjetivo novo aqui.
Beleza? Maravilha, agora a gente já está nas 4 últimas frases, para a gente tentar aqui conectar o sentido delas. Ó. Próxima frase. Surviving an assassination. Surviving quer dizer sobreviver, né? Tem até um jogo com esse nome. É o Resident Evil, né? Um jogo sobre zumbis, né? Surviving Horror, né? Sobrevivendo ao horror, é o nome do jogo. E aí, Surviving, que é isso? Por quê? Porque o Trump, ele sobreviveu a uma tentativa, né, de assassinato. Por isso que está aqui, assassination. Então, o que ele quer saber, na verdade, esse exercício? Na letra, no número 7, né? Number 7. Quer saber se a gente sabe como é a palavra tentativa. Porque essa é a palavra que a gente vai precisar buscar na segunda coluna para poder responder. Então, vai ficar surviving an assassination. E agora, alguma ideia de como eu digo tentativa em inglês? Assassination. E aí, hein? Uma palavra que é muito conhecida é try. Só que try é tentar, não é tentativa. Try, isso aí, né? É muito bom. O try, ele é usado como tentar, mas em um outro contexto. Vou explicar o try. Você usa o try quando você fala sobre comidas, bebidas ou roupas. Então, o try, ele tem muito mais o sentido de experimentar do que de tentar nesse contexto quando você está tentando fazer uma coisa, né? Você está tentando ver se aquela comida é boa. Ah, try. Deixa eu botar uma frase aqui. Try sushi. Se eu quero aconselhar uma pessoa, eu acho que não é uma boa ideia provar sushi, né? Eu vou dizer don't try sushi. Não experimenta sushi. Don't try sushi. Então, esse don't try aqui é não experimente. E não é não tente. Até porque tentar sushi não faria sentido, né? Então, try aqui é experimentar. Poderia ser uma bebida. Por exemplo, don't try sake. Não experimente, né, o sake. Não prove o sake. Don't try sake. Né? Try aqui, então, experimentar. E para roupa, é try on. Vai entrar a preposição on aqui. Try on. Vamos botar uma camisa, né? A t-shirt. Pronto. Try on a t-shirt. Experimentar uma blusa. Então, aqui tem esse lado de quando você experimenta para ver se fica bom em você, né? Uma roupa. Try on. Ok? Então, essa é a diferença entre o try e o attempt. Agora, o attempt é quando você tenta fazer alguma coisa, que é aqui o caso, né, do assassinato. A pessoa tentou matar o Donald Trump. Então, ficou assassination, como o colega indicou, né? Attempt, tentativa. Attempt, in English, surviving an assassination attempt. Perfeito. Agora só tem 2 alternativas aqui, 3 alternativas para a gente fechar as 3 últimas frases, né? Vamos lá, a próxima. My life, na minha vida, my life was saved by God to make. Então é mais uma coisa que o Trump falou aqui no discurso dele, ó. My life, minha vida, was saved. Foi salva, né? Was é o verbo no passado. Was saved. Ela foi salva by God, por Deus, to make, para fazer. Então, para fazer o quê? E agora, como é que a gente vai complementar uma das frases, uma das expressões aqui na segunda coluna? America Great Again. Ah, my life was saved by God to make America great again. Ok.
Perfect. Uhum. Maravilha. Deixa eu ver se dá para mudar para tinta azul aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, agora foi. To make America great again. Ok. E aí agora já mudou o tom. Agora já está falando sobre Stars and Stripes. A gente comentou sobre isso na aula passada, Stars and Stripes, porque é uma coisa muito específica, né? Stars são estrelas e Stripes são listras. Só que a gente vê aqui na frase que Stars e Stripes estão em maiúsculo. Então, por que será, né? Por que botaram Stars and Stripes em maiúsculo? E a gente comentou isso, que tem um significado maior aqui. Stars são as estrelas que simbolizam os estados norte-americanos, os Estados Unidos, né? O país se chama Estados Unidos porque antigamente cada estado era completamente independente um do outro. E esses estados se uniram para formar um país. Por isso que o nome do país é Estados Unidos, né? É uma união de estados. Então, cada estrela na bandeira dos Estados Unidos simboliza um dos estados, e stripes são as listras. Você tem as listras vermelhas e brancas, né? Stars and Stripes. Então, é um outro nome de Estados Unidos, Stars and Stripes. Quando a pessoa diz isso, ela se refere aos Estados Unidos, né? Stars and Stripes on, ou seja, estrelas e listras na o quê, né? Onde é que está essa Stars and Stripes, né? Plants, ele quer plantar isso. Então ele quer colocar essa bandeira, quer fincar essa bandeira aonde, né? Em que lugar? Aí vem a pergunta. The planet Mars. Ah, perfeito. Ele quer colocar a bandeira lá no outro planeta, ó. No planeta Marte, né? Em inglês, Marte, Mars. Então esse é o discurso, né, que ele fez na posse de inauguração. Plant the stars and stripes on the planet Mars. Ótimo. Agora só falta para a gente fechar essa atividade e ir para a última. Na verdade, a última, ela vai ser, como ela é bem trabalhosa, ela vai ficar para dever de casa. A gente vai fazer 1 ou 2 aqui juntos, só como modelo. E eu vou passar o resto para a nossa próxima aula, né? Porque é um exercício um pouco mais desafiador, que a gente precisa ir lá no texto, procurar a palavra no contexto, para poder decifrar, né, e reorganizar as palavras. Bom, vamos para a última, então. The largest amount. Largest amount. Largest é o maior. Até lembra, né, a palavra largo. Large. Largest amount. E amount é quantity. Quantidade. Ele está se referindo aqui à corrida energética, né? E os Estados Unidos estão sempre nessa crise energética, né? O petróleo, né, é um ponto muito estratégico, né, na economia global. Então, eles estão sempre discutindo sobre a gestão, né, do petróleo. E aí aqui ele está falando sobre isso, que ele gostaria de ter a maior quantidade de petróleo já concebida, né, pelos Estados Unidos. Então, como é que ficaria isso, né? The largest amount of... Como é que eu digo isso? Alguma ideia de expressão que equivale a petróleo? Oil and gas. É isso aí, porque eles usam... Existe a palavra petrol, só que petrol, ela não é muito usada porque ela é muito restrita. Ela se refere ao petróleo bruto. Aqui ele está falando sobre já o petróleo em uso, né, que é o oil, que é o combustível, e o gas também, que é um outro tipo de combustível que deriva do petróleo. Então, the largest amount of oil and gas. Perfect.
Maravilha, conseguimos fazer então ó, a correção da atividade que ficou para casa na aula passada. Fernanda, fica à vontade. Prof, eu fiquei com dúvida no try. Try é o verbo? Try é o verbo tentar. Tenta. Eu fiquei na dúvida porque se eu digo assim, I try so hard, Uhum. ele vai ter diferença? Sim. Try hard é quando você tenta fazer algo, né? Tem até aquela música do Linkin Park, I try so hard, né? Eu tento, tento, Isso, tento. foi isso que eu pensei. Exatamente. Então você está tentando, é um verbo. E o attend? Eu posso falar I attend so hard? Não. Por quê? Porque attend não é um verbo. Attend é um substantivo. Ou seja, a tradução de attend é tentativa e não tentar. Então são palavras completamente diferentes, apesar da ideia ser parecida. Try é o verbo tentar e attend é o substantivo tentativa. Ok? Ah, beleza. Uhum. Beleza. Maravilha. E aí, lembrando, né, como a gente viu agora, o try também pode ser experimentar, quando ele vem junto de comidas, bebidas ou roupas, né? Na loja lá, try on, no bar, try, né, para uma bebida, você pode usar também com esse contexto. Maravilha. Então, a nossa atividade de hoje é essa aqui, ó, que é a última da folha. É o spelling. Qual é a ideia desse spelling, né? As palavras estão com as letras todas embaralhadas. Aí a gente vai voltar lá no texto e tentar descobrir que palavra está escondida em cada um desses números. Deixa eu apagar aqui aqueles traços, né, para não ficar confuso. Pronto. Aí a gente vai apagar os. Pronto, já apaguei. Agora a gente vai tentar decifrar as palavras. A gente pode fazer uma ou duas juntas, só para pegar o espírito aqui da atividade. E na aula passada a gente corrige da 3 até a 12, por exemplo. A gente pode fazer a 1 e a 2 aqui juntas. A primeira, ela não é muito difícil porque a gente acabou de falar nela na atividade, né? Porque speech, a gente viu que é a palavra discurso, né? Speech. E o texto é sobre o discurso de inauguração, discurso de abertura do mandato de Donald Trump. E aí a gente viu que no português a gente não usa essa palavra, inauguração, a gente usa abertura do mandato, a gente usa início, começo de mandato, mas inauguração de mandato ninguém usa aqui. Mas nos Estados Unidos, como é que a gente fala isso, abertura de mandato? É essa palavrinha. Alguém lembra no inglês? Vai ficar. Deixa eu pegar a caneta aqui, deixa eu ver. Pronto, mudei. A gente viu agora, lá no exercício, se eu não me engano, deixa eu ver qual foi a letra. Tava aqui, ó. Ah, a número 1, ó. He made his promise in his inauguration. Ou seja, abertura, no contexto de mandato, inauguration speech. Então, essa palavra aqui, primeira, é inauguration. Então, é isso que vocês vão fazer para casa, né? Vocês vão tentar descobrir cada uma das palavras para poder fazer, né, a correspondência, né, lá no texto. Então, a primeira, inauguration. A gente pode fazer mais uma, aí as outras 10 ficam como homework, né? Fica como dever de casa para o nosso próximo encontro, né? Vamos lá. Alguma ideia de qual palavra pode ser essa no number 2? He was in as president. E agora, hein?
A gente até falou sobre essa palavra, né? Quer dizer, ele foi empossado. Como é que eu digo isso, né? Ele foi empossado. A gente viu que vinha do verbo jurar, né? Jurar em inglês é swear. Swear. Escrever aqui, ó. Swear é jurar. Swear. Só que aqui, a palavra jurar está no passado. Ou seja, ele foi empossado, ele fez um juramento lá atrás. E quando o verbo swear é o verbo irregular, os verbos regulares, a gente já comentou que para formar o passado é só juntar no final dele o é e o de. E aí você tem passado. Só que o verbo swear, ele não é um verbo regular. Eu não posso botar o é e o de, vai ficar sweared. E sweared está errado. Então, o passado de swear é esse verbo que está aqui no número 2. He was, a pronúncia, sworn. He was sworn. Sworn in as president. Então é como se fosse, ele foi jurado, ele foi prometido, ele foi empossado, essa que é a palavra, como presidente. He was sworn in as president. Então a gente já tem como exemplo o number 1 e o number 2. Aí para casa, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão fazer a mesma coisa com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quem tiver dúvida, é só voltar no texto. Não tem problema nenhum. Volta no texto, encontra a palavra lá na frase e aí vem aqui e escreve a palavra com as letras na ordem certinha. De novo, vai reorganizar as palavras. Ok? Então, esse vai ser o nosso homework da próxima aula. Como a gente já fechou esse texto, a gente não vai abrir um texto novo agora, porque a gente não vai ter aula no na próxima semana, que vai ser ainda carnaval, né? Meu filho não vai ter aula, eu vou estar com ele, não vou conseguir fazer aula. Então, eu vou deixar como dever de casa esse, e quem desejar pode fazer também aquele que foi indicado há 2 aulas atrás. Teve muito pouca gente que entregou, que foi esse aqui, ó. America will enter a golden age. Discuss. Dá para você expressar a sua opinião em inglês ou em português sobre esse tema aqui, ó. America will enter a golden age. Discuss. O que está dizendo aqui, né? Que os Estados Unidos vão entrar numa era de ouro, né? Um período de grande prosperidade. Discuss, né? Você vai concordar ou discordar. Quem se sentir confortável para escrever em inglês, pode enviar em inglês por e-mail ou pelo privado ou no Google Sala de Aula ou ainda no grupo do WhatsApp. Quem preferir, pode fazer em português, só para exercitar a argumentação, porque como a gente comentou, tem palavras que tem provas, né, de inglês instrumental que pedem para você escrever a resposta toda em português, como a da UFRJ, por exemplo, né? A questão foi: faça uma versão do texto abaixo. Era para você ler o texto e escrever uma versão dele em português. Então é uma forma até da gente praticar para isso. Tá? Então, quem tiver dúvidas, pode me mandar mensagem nesse tempo. Eu vou deixar essa aula lá no YouTube, gravada, para quem quiser recapitular, rever algum ponto. Ok? Posso encerrar a gravação? Alguma pergunta? Maravilha, Luciano. Tamo junto, irmão. Na próxima aula, então, a gente vai retomar desse ponto, hein? Vou encerrar aqui a nossa gravação. Ótimo feriado aí para vocês, né? Ótimo carnaval. E até a próxima. See you. Goodbye.